Não mexe no pano. Tem ninguém ao vivo ainda. Não mexe no pano, senão ele vai cair. Fala logo a chave, antes que alguém entre. Onde tá a chave do carro? Na bolsa. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Wendel. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, Pepita. Também, Wendel. Saudade, né? Essa pandemia tem nos afastado presencialmente, embora o virtual a gente consiga se encontrar, né? Mas dá saudade mesmo dos nossos encontros aí ao vivo. Deixa eu botar Flávio aqui. Eu quero botar ele aqui. Como é que eu boto? Aqui. Estamos aguardando o doutor Flávio Maciel. Boa noite. Boa Boa noite, minha noite, amiga Flávio. Apondira. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, viu? Tudo meu. Um fisioterapeuta super respeitado, né? Um potencial enorme. A Cognita agradece demais é, você ter aceitado o nosso convite. O Eu acho prazer que é vai todo ser, meu. O prazer é todo meu de poder eu estar acho, aqui. acho que vai ser um bate-papo excelente. Ah, com Vamos certeza. lá. Tá me vendo direitinho? Eu tô enquadrada direitinho? Tá conseguindo ver? Tudo tranquilo. Bem, o tema do nosso bate-papo de hoje, né? A Cognita faz esse bate-papo toda terça-feira, já faz alguns meses que nós fazemos esse bate-papo, e toda terça estamos aqui com um convidado para discutir sobre um tema que observamos que as pessoas, enfim, querem discutir ou têm interesse. E aí tem sido super produtivo, são bate-papos bem interessantes, com pessoas interessantes também, e que observamos que está tendo um resultado muito legal, muito bom. Então, o tema de hoje é aprendizado e inovação, a moeda para o sucesso profissional, certo? E Boa. assim, Flávio, a gente sempre se apresenta, depois a gente pede para o nosso convidado se apresentar, certo? Então, Tá bom. assim, eu sou Iafonira Pimentel, sou mentora da Cognita Desenvolvimento Profissional, e como eu já falei, estamos aqui. A Cognita é uma empresa de desenvolvimento na área profissional, na área de saúde, principalmente na fisioterapia. E estamos aqui para alavancar carreiras, empresas, enfim, priorizando a qualidade, priorizando, né, o aprendizado contínuo, e é isso. Pode se apresentar, doutor Flávio. Oi, Apondira, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, a Cognita não convida, né? Ela intima, porque com esse time aí das minhas amigas, você, Pepita e Cíntia, é impossível a gente se negar a contribuir, especialmente por conta do belíssimo trabalho que vocês fazem. Acho que a fisioterapia, né, pernambucana, a fisioterapia brasileira, carecia realmente de pessoas que começassem a ter esse olhar sobre os novos fisioterapeutas, sobre aqueles que já estão no mercado também, enfim, sobre a fisioterapia. Então, parabéns, acompanho as lives, realmente sempre muito, muito interessante, sempre aprendo muito com vocês. Bom, Obrigada. eu sou fisioterapeuta, né, sou graduado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, tenho muita honra de ser egresso da UFPE. Faz 20 anos que eu exerço aí esse sacerdócio para mim, que eu acho que eu
Eu tenho uma relação realmente que eu entendo dessa forma com a fisioterapia. Tenho a plena certeza que eu nasci para fazer isso. Sou muito realizado com isso. Atualmente eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, do curso de fisioterapia. Lá estou, já vou completar 14 anos que estou lá na instituição. Também sou fisioterapeuta intensivista concursado da Secretaria Estadual de Saúde. Sou lotado lá no 2º andar do Hospital da Restauração, né, na UTI geral, lá do Hospital da Restauração. E também nós temos 2 projetos aí pessoais, dois projetos em que nós empreendemos, que é a Santevi, Centro de Saúde e Bem-Estar, que é um serviço de saúde, né, que engloba fisioterapia e outras áreas da saúde, e também algo na linha de educação, onde a gente trabalha com a CVFM Treinamento e Desenvolvimento Profissional, que é a minha empresa, onde a gente coloca os nossos cursos, as nossas mentorias e as nossas formações. Então, essa hoje é a minha atuação profissional e eu estou presidente da SobraFi, da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, Fisioterapia e Terapia Intensiva, até o dia 31 de dezembro desse ano, quando eu encerro minha gestão de 4 anos. Então, é isso. Um super currículo para um profissional super renomado e com uma bagagem enorme. A gente estava discutindo sobre esse bate-papo e aí, normalmente a gente conversa muito com a pessoa e realmente você sabe que a gente não teve tempo de conversar muito, né? E Exato. aí eu conversando com Cíntia e com Pepita, eu digo, minha gente, olha, eu não estou preocupada porque a conversa com o Flávio vai fluir, porque ele tem uma bagagem enorme, desenrola rápido. Eu lembro da sua apresentação no ano passado, no meeting da FENAFísio, e assim, fiquei lá babando, porque realmente achei linda, achei uma super apresentação, que eu sei que uma das apresentações que você fez foi de última hora, e eu fiquei super admirada como você falou, como o assunto correu. Enfim, uma pessoa que está acostumada a falar e às vezes de surpresa, mas que o assunto flui muito bem. Falar de fisioterapia é fácil. Não vai acontecendo, né, Flávio? Veja só, geralmente a gente coloca duas enquetes e aí a gente começa esse bate-papo falando sobre essas enquetes para a gente discutir assim, as respostas e daí a coisa flui, certo? A primeira enquete foi: você tem dificuldade de acompanhar as novidades do mercado de trabalho? 33% das pessoas responderam que sim, que tem dificuldade, e 67% disseram que não. Boa. E a segunda enquete foi: você tem necessidade de buscar novos aprendizados para se manter no mercado? 92% das pessoas disseram que sim, que tem necessidade, e 8% disseram que não tem necessidade de buscar aprendizados para se manter no mercado. É bem invertida, né? As respostas, né? Na primeira enquete, a maioria diz não ter dificuldade para acompanhar as novidades. Na segunda enquete, a maioria diz ter, né, alguma dificuldade, pelo menos, de buscar informação. É um cenário bem interessante para a gente discutir sobre isso, né? Isso. Então, essa enquete, Iaponira, ela me traz algumas coisas, assim, a refletir sobre algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: há naturalmente por parte do ser humano, e no fisioterapeuta isso não é diferente, né? Há aquela dificuldade, às vezes, de reconhecer que algo não vai bem. Então, quando eu olho esse resultado dessa enquete, onde 67% diz que acompanha com facilidade e se mantém atualizado, buscando as informações, eu não quero ser pessimista, nem tampouco leviano, mas eu sou levado a crer que, na verdade, esse percentual não seja realmente verdadeiro. Eu acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de reconhecer que algo está faltando ou que a gente não está fazendo algo que deveria estar fazendo. No mínimo, a gente está procrastinando aí a busca pela informação. Mas vamos imaginar que pelo menos 33%, que é os que responderam, têm dificuldade de se manter atualizado.
Uma coisa que eu acho que seria interessante a gente questionar essas pessoas é o que as faz ter dificuldade, né? A segunda pergunta me Sim, remete muito à questão ou da falta de tempo ou da falta de recurso financeiro, quando a gente pensa, por exemplo, em busca de cursos, capacitações, congressos. Mas com certeza. quando eu penso em tempo, Yaponira, eu não sei se tu tens a mesma opinião, eu acho que uma das coisas que o fisioterapeuta precisa aprender a fazer é gerenciar seu próprio tempo. Com Acho que a gente tem certeza. muita dificuldade para gerenciar o tempo. Não é? A gente normalmente tem um senso de urgência que para mim é errado. Por quê? Porque a gente Sim, tende a deixar tudo embaixo do tapete, deixando para a última hora, e assim, quando a gente não se programa, é tudo mais difícil de fazer. Portanto, eu acho que passa muito por isso também, a Pepita está aí concordando, eu acho que tem isso muito, acho que a gente não se programa. Eu vou dar um exemplo clássico para isso. Se eu sei na minha agenda todos os eventos que eu quero participar nos próximos, claro, a pandemia deixando, eu sei exatamente, sim. sem a pandemia, eu sabia exatamente todos os eventos que eu queria participar no ano de 2020 e todos aqueles que eu pretendia participar no ano de 2021. Afinal de contas, se eu quero participar de um congresso europeu, aí muitos vão dizer assim, pô, é muito difícil para o congresso europeu, você precisa ter condição financeira para ir. É claro que não é barato, mas com 2 anos de antecedência, você consegue, se você tiver alguma organização, e claro, se você não tem recurso nenhum, aí não tem mágica. Mas se você está trabalhando, se você está no mercado, você consegue fazer uma programação, você consegue, com as duras penas, consegue cumprir essa tua meta. Então, eu até comentei algum tempo atrás sobre isso. Acho que a gente às vezes idealiza e sonha demais, mas a gente estabelece, na nossa programação, ela não bate com o sonho, ela não se transforma em meta, que a gente não estabelece o que é necessário para poder atender aquela nossa necessidade. Então, eu acho que existe uma questão aí que a gente precisa se programar, pô. Então, por exemplo, eu não consigo entender, como eu sou fisioterapeuta traumato ortopédico, vamos dar um exemplo, não é o meu caso, mas eu sou fisioterapeuta traumato ortopédico, atuo, vivo daquilo, meu sustento vem daquilo. O Congresso Brasileiro de Fisioterapia Traumato Ortopédica, eu não sei se é anual ou se é bienal, e o profissional não vai ao seu congresso brasileiro. Eu acho que ele tem que ir, ele tem a obrigação de ir para se qualificar. Porque muitos dizem assim, para tentar ser breve, eu não consigo me manter atualizado porque eu trabalho muito, quando eu chego em casa eu estou morto, tem família, tem outras coisas e eu não tenho tempo para estudar. Pô, a forma mais rápida de você obter a informação bem resumida e totalmente entregue facilmente para você é você ir para o teu congresso, né? E a gente começa a É. perceber que os Até o profissionais têm uma... network, né, Flávio? Até o Oi? network feito no Congresso. Até o network feito no Pois Congresso. não dá para viver sem. Eu não consigo entender como é que a gente... Não. Na verdade, quando eu já estou nesse meio há algum tempo, porque as pessoas acham assim, ah, você é da Sobra FI, então você vai para evento porque você está lá. Não, eu vou para evento desde que eu me formei, mesmo sem ter recurso para isso. Eu lembro que quando eu fui para o primeiro simpósio internacional, lá no interior de São Paulo, lá na cidade de São Pedro, eu tinha 2 anos de formado, o primeiro evento aconteceu em 2000, eu tinha acabado de me formar e ele foi em Gramado. E eu não fui porque eu não tinha condições financeiras de ir para Gramado. Mas eu botei na minha cabeça porque eu vi muitos amigos meus indo para Gramado e diziam assim, poxa, eu vou ficar para trás. Eu tenho que estar indo para onde Exato. esses caras estão indo. E aí, em 2002, eu estava lá em São Pedro. Foi fácil de ir? Não foi. Imagina um recém-formado lá nos anos 2000, que todo mundo acha que tinha emprego à vontade, não tinha, porque não tinha fisioterapia 24 horas, não tinha o reconhecimento social que a gente tem na profissão, mas eu consegui lá, com o fruto do meu atendimento, ir juntando algo que pudesse me dar isso, né? Então, às vezes, as pessoas acham que as coisas vão vir sem o mínimo de sacrifício e organização. Isso não vai acontecer. Não Então, vem. isso é uma questão. Eu acho que precisa É como, gerenciar o tempo. isso é como você disse no começo. Eu me programo para um ano ou para alguns eventos e para 2 anos para outros eventos, né? Citando até o Congresso Europeu. Vamos supor uma pessoa que está começando agora. Isso é você, que já está lá com a sua carreira profissional de ponta e tudo. Imagine uma pessoa que está começando. Ele não pode programar em 1 ano ou 2 anos, ele vai estabelecer uma meta de 4 anos, entendeu? Concordo Do que ele plenamente. vai trabalhar, né? Mas ele vai perseguir aquilo. Eu acho, Mas eu concordo plenamente com você. precisa ter programação. Eu, na disciplina de empreendedorismo, com meus alunos na universidade, eu costumo apresentar para eles uma atividade onde eu entrego uma folha de papel e eles precisam levar para casa e eles precisam colocar lá as metas deles para 1 ano, 5 anos e 10 anos.
E eu percebo que eles têm muita dificuldade. O de um ano é a coluna completa, a de 5 anos é pela metade, a de 10 anos eles não conseguem colocar quase nada, porque a gente tem muita dificuldade de fazer planejamento a longo prazo. Eu sei que não é fácil, mas aí eu peço para que eles guardem isso e que daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos, eles peguem aquilo para ver quantos por cento daquelas metas eles cumpriram. A maioria perde o papel. A maioria perde o papel, para você ter uma ideia como se valorizou aquela atividade. Já começou, né? Mas quando a galera vai olhar, e aí quando eu consigo ter contato com alguns alunos que me dão feedback depois, eles começam a perceber que ou a vida teve uma mudança de rota, então aquilo não era tão realista, ou então eles realmente não cumpriram nada daquilo. E muitas vezes é porque não teve foco para cumprir, né? E aí você falou essa questão de viajar e tal. Gente, a gente vive uma era hoje que se eu tivesse isso quando eu me formei, eu provavelmente eu tinha conseguido evoluir muito mais rápido do que aconteceu. Por quê? A internet nos trouxe muita possibilidade. Na vida, na vida tudo tem um lado bom e um lado ruim. A Covid-19 realmente é uma lástima, não tem o que se discutir. Mas a gente tem que buscar, né, na teoria do copo meio cheio, ver alguma coisa de boa. E ficou muito claro aí o quanto a gente tem informação de qualidade acontecendo todo dia nessa internet. Basta que a gente saiba selecionar corretamente. Então, uma dica que eu daria para esses meus colegas que estão começando, para os meus alunos, que eu sei que o começo é difícil, falta recurso, a profissão não é fácil, e também eu digo que se fosse fácil, né, não seria bom, porque fácil é para todo mundo, não é para ser para todo mundo, tem que ser para quem é bom e se dedica. Mas assim, começa a seguir bons perfis no Instagram, começa a participar das lives, começa a participar dos canais do Telegram. Tá aí nosso amigo Wendel aí que está conosco, tem o canal lá da Abracid, do pessoal da fisioterapia domiciliar, faz parte lá, não é? Não pode ir para um congresso europeu. Será que eu comecei, se eu fui para um congresso europeu, quando eu tinha 15 anos de formado, eu comecei a ir para um congresso europeu. Mas tem o congresso pernambucano, ou então o congresso do seu estado. Aí tem o congresso nordestino, é uma escadinha que você vai. Então, tem a internet, tem as capacitações, tem os webinars que todo mundo está fazendo. Então, hoje, e a Ponire é tema da nossa discussão, não se atualiza quem não quer. Sinceramente, eu não aceito desculpa para não se atualizar. Mas eu não tenho tempo. Organize seu tempo. Tem formação para isso. Vá buscar. Falando de inovação, Flávio, veio um insight aqui na cabeça. Qualidade na fisioterapia, certo? Falando em qualidade, assim, o que é que te vem à cabeça, por exemplo, quando eu falo isso? Qualidade na fisioterapia. O que me vem à cabeça é que... Eu vou falar da minha área, tá? Fisioterapia e terapia intensiva. Sim, eu tenho medo de falar isso aqui na rede social, porque provavelmente tem pessoas de outras profissões nos assistindo. Mas o que me vem na cabeça quando a gente fala de qualidade em fisioterapia e terapia intensiva, por exemplo, é que está faltando. Ainda falta. Falta muita qualidade. A gente não adianta querer imaginar que a gente está, né, ranqueado por cima. Não tá. A gente tem muita qualidade, sim, espaçada, mas, na média, a gente está longe de alcançar isso. A gente precisa subir a média. Isso é a impressão. E aí, eu acho que eu já falei isso para vocês, já falei para algumas pessoas. É difícil, por exemplo, eu penso em inovação hoje em fisioterapia e terapia intensiva, até comentei sobre isso numa postagem minha hoje. Eu penso, por exemplo, em usar bem a ultrassonografia para dar diagnóstico de alteração muscular, para avaliar a condição parenquimatosa quando submetida a um parâmetro respiratório. Já tem mais gente fazendo do que há 2 anos atrás, mas ainda é algo que nem todo mundo faz. Então, acho que isso é inovar, é trazer algo para o seu ambiente e você se diferenciar. Estou dando um exemplo aqui, como a eletroestimulação foi em UTI há algum tempo atrás. Mas, eu acho que inovação para mim hoje é você conseguir fazer o clássico com o máximo de qualidade possível. Esse é o problema. É converter o que você é capaz de fazer em bom resultado. Está faltando isso. Então, se o profissional for capaz de fazer o que tá posto, que tem evidência, bem feito, aí a qualidade, faz isso. Então, é o simples bem feito. Né? Então, assim, às vezes as pessoas estão querendo buscar tudo ao mesmo tempo e estão fazendo muito mal tudo.
Então, eu acho que o principal hoje é a gente fazer com que todo mundo faça o clássico muito bem feito. E aí a gente começa a incorporar essas inovações que na minha área surgem, surgem avanços tecnológicos, surgem inovações ventilatórias, claro, a gente só está atualizando, mas hoje o principal, a inovação é conhecimento. A gente precisa, hoje o principal, a principal matéria-prima, acho que a principal vantagem competitiva que um fisioterapeuta intensivista pode ter é conhecimento. Acho que a palavra é essa. Ô, Flávio, e para ser mais abrangente falando de conhecimento, eu acho que esse conhecimento, ele perpassa por várias linhas assim, de conhecimento. Por exemplo, conhecimento da história da fisioterapia, conhecimento de quais são as entidades que têm influência na fisioterapia. Porque grande parte das pessoas que se queixam, e eu sei que você também recebe essas queixas, as queixas não têm eu não diria fundamento, mas assim, elas são mal direcionadas. Pronto, as queixas são mal direcionadas. Por exemplo, o profissional, ele não sabe que entidade tem influência sobre tal assunto, né? Então, por exemplo, ele não sabe. Eu estava discutindo outro dia sobre o SUS e falando, né, o SUS é tripartite. Então, ele teria que ter uma parte do governo federal, uma parte do governo estadual e uma parte do governo municipal. Então, os fisioterapeutas que trabalham no SUS, a grande maioria, se você perguntar, não sabe disso. Então, todo mundo fica se queixando, o SUS, paga pouco. Mas aí você pergunta, você foi, por exemplo, se você tem uma empresa prestadora de serviço do SUS, ao SUS, e aí você pergunta, mas você foi negociar com o governo estadual? Você foi negociar com o governo, com o gestor municipal? Não, eu não sabia que era para ser assim. Então, você presta um serviço que você não tem conhecimento da base dessa prestação do serviço. Está entendendo? Eu acho que a fisioterapia, ela é carente desse conhecimento. Ela é carente. E o pior é que essa é uma coisa difícil, porque a maioria dos fisioterapeutas acha chato esse conhecimento. Então, acaba deixando muito a desejar, né? Isso. É aquela coisa, né, Iavonira? Eu fico, às vezes, perguntando, quando eu estou na galera do curso, na mentoria, às vezes a gente dá uma fugida do conteúdo teórico, assim, do conteúdo da ventilação, da fisioterapia, e começa a discutir essa questão também de perfil profissional. Aí eu costumo dizer o seguinte, eu digo assim, vê só, se você fosse um general de um exército que precisasse comandar suas tropas numa guerra, você iria para a guerra sem estudar o teu inimigo, o território onde vai acontecer a guerra? Você iria sem uma estratégia? Aí todo mundo responde não. Aí eu pergunto, por que tu monta uma empresa e vai para o mercado sem se preparar? Não é? Não é? Porque é isso que acontece. Mas está aí, né, as estatísticas, né, da Fundação Getúlio Vargas, do Sebrae, de todas as entidades que avaliam o empreendedorismo no Brasil, conclui a mesma coisa. A taxa, né, de decretação falimentar de pequenos empreendimentos e até de médios empreendimentos em 2 anos é enorme. E quando a gente vai analisar é porque não há competência gerencial na maior parte das vezes. Então, o fisioterapeuta precisa entender o seguinte, veja, a fisioterapia, se as pessoas... porque eu também acho que a gente... eu não sei, sabe, se quando eu me formei... Eu acho que quando eu me formei com 22 anos de idade, obviamente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu acho que já com 22 anos de idade, há 2 décadas, lá atrás, há 2 décadas, eu tinha uma forma de ver a vida um pouco diferente da que hoje eu vejo os egressos terem. Porque é o seguinte, eu jamais me atreveria a montar um negócio para mim assim que eu me formei, porque eu sabia que eu não tinha condições para aquilo. Porque a universidade não nos prepara para isso. Por exemplo, você falou aí, o fisioterapeuta ele não sabe o papel do sistema COFIT-CREFIT. Ah, é chato, é política. Precisa saber, porque se você não sabe o que acontece nas entidades que
legislam sobre tua profissão, que regulamentam tua profissão e que fiscalizam tua profissão, tu vira aí alguém que é solto ao vento e você vai ser levado para onde quer que seja. Então, eu não posso delegar o meu destino profissional na mão do outro sem conhecer e sem estar atento ao que está acontecendo ali. Mas eu te pergunto, qual é a universidade hoje que tem tido, de fato, uma preocupação com a preparação dos alunos nesse sentido? Ah, não, mas eu tenho uma disciplina de ética. Puxa, é a maior taxa de evasão da universidade. Eu nunca dei aula de ética e de ontologia, não, mas eu acho que se eu fosse dar, provavelmente eu ia ter sempre meia dúzia de gato pingado na aula, porque estaria gerenciando as faltas para não reprovar. A ética precisa ser discutida constantemente. É você estar numa disciplina de fisioterapia aplicada a traumato-ortopedia e discutir a ética profissional. É discutir o que está de errado na profissão. É discutir quais são os gargalos. Um aluno que na graduação se encanta e pretende seguir na osteopatia, ele precisa entender o que está acontecendo no Congresso Nacional, para ele saber o que ele pode enfrentar no futuro e ele já começar a trabalhar e lutar para que não seja aquilo que a gente tem medo que aconteça. Mas, assim, os nossos colegas formadores, eles precisam assumir essa responsabilidade. O problema é que, e aí é uma visão crítica que eu tenho realmente, essa expansão do número de cursos universitários de fisioterapia que aconteceu nos últimos anos, criou um novo profissional, ele criou o professor fisioterapeuta. Então a gente tem muita gente hoje que não está nem aí para o mercado de trabalho, está dentro da universidade, dando aula em uma, duas, às vezes até 3 faculdades privadas, fazendo um padrão remuneratório até legal, diferentemente de quem está na assistência, e achando que o que está rolando da assistência jamais vai resvalar nele. E vai resvalar, porque o número, a procura cai, você passa a não ter turma em determinados semestres, você passa a diminuir sua carga horária, e eu tenho visto, a universidade demitindo o professor, e eu tenho visto muitos colegas precisarem voltar para o mercado de trabalho, e voltam, Yaponira, sem saber ser fisioterapeuta. Sem saber o que é ser fisioterapeuta. Então, é preciso politizar a categoria, é preciso fazer com que o profissional se identifique com o que está fazendo. Ele precisa conhecer a história, né? Porque isso já bem uma frase muito popular. É preciso conhecer a história para entender o presente e projetar o futuro. Então, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. É gente que em pleno ano 2020, com a profissão tendo completado, né, no ano passado seus 50 anos de história, é gente continuando sendo técnico. Quer dizer, porque tem gente que não sabe fazer diagnóstico fisioterapêutico, não avalia. Exatamente. Quem avalia não Exatamente. trata. Então, assim, são muitas coisas. E eu acho que essa questão de que a formação política profissional do aluno ela deve ser transversal ao curso, não deve ter um professor para ensinar isso. A gente precisa politizar os formadores para que eles sejam capazes de serem difundidores de informação. Isso é fundamental. Concordo plenamente. E a parte de administração também, que é aí onde vem todo esse conhecimento nessa linha de qualidade, de inovação, que aí também tem várias vertentes, né? Que são a tecnologia, gestão, formação continuada. Tudo isso, eu acho que também tem que ser visto já no final para que o profissional possa sair dessas universidades entendendo melhor qual é a profissão que ele escolheu. Porque, né, eu acho que a dificuldade que a gente encontra hoje no mercado vem muito disso, vem muito dessa falta de conhecimento. E da busca depois, né, de formar, como você disse, muita gente, a gente viu pela enquete, muita gente talvez não consiga visualizar essas dificuldades, né? Exato, exato. E aí fica difícil, porque para conseguir visualizar, você tem que buscar. Pois é, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer, né? Aquilo que eu falei, a gente não trata o que não conhece, então a gente tem que ter autoavaliação para entender. Primeiro, o que eu preciso melhorar, né? O fisioterapeuta, eu digo uma expressão também, Japoneira, eu digo assim, eu vou entregar a minha idade agora, tá? Eu digo assim, a gente parece aquela hiena do desenho animado, a gente tem síndrome de Hard, que é aquela hiena que vivia dizendo, ó dia, ó céus, ó azar, né? Porque tudo acontece com ele.
Ele é sempre o que é prejudicado, porque o mundo conspira contra o fisioterapeuta, né? As outras categorias são contra nós, o sistema Cofito-Crefitos é contra nós, o governo estadual é contra nós, a Secretaria Estadual de Saúde é contra nós, o mundo é contra nós. Beleza, ninguém disse que ia ser fácil, mas muitas vezes você próprio é contra você, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar para dentro e tem que dizer assim, olha, o que eu tenho feito para melhorar? Para e faz a análise o seguinte, o que eu era enquanto profissional há 2 anos atrás, o que eu sou agora como fisioterapeuta depois de 2 anos. Eu melhorei? Eu estagnei? Eu piorei? Não é? Eu avancei profissionalmente? Eu conquistei aquilo que eu imaginava que ia conquistar? Né? Minha mãe dizia muito para mim assim, assim, olha, você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser melhor do que você a cada dia. Então, acorde com vontade de ser melhor do que você foi no dia anterior. Você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Eu estou pouco preocupado se eu sou o melhor fisioterapeuta. Eu quero ser um excelente fisioterapeuta. Se tiverem outros tão bons quanto eu ou melhores, que massa. Porque é aquilo que a gente falou, a média sobe. Mas eu tenho a obrigação de melhorar. Aí eu tenho fisioterapeuta que não conhece a parte técnica, porque utiliza, às vezes, recursos, instrumentos, executa técnicas sem nenhuma base científica para fazer, mas continua reproduzindo, porque é o que sabe fazer, é o que acha que existe, e aí você vai orientar, o cara simplesmente dá de ombros para você, porque acha que você quer aparecer, né? Você tem fisioterapeuta que não se comunica, o fisioterapeuta que não sabe se comunicar, cara. O fisioterapeuta que vai conversar com outro profissional. Veja, nós somos profissional de primeiro contato, mas você sabe disso. Quantas e quantas vezes você precisa de um rapport com o médico assistente para que você consiga manter uma relação, não é, de referência e contra-referência para você receber clientes. Claro, bicho, eu não consigo entender aquela coisa do dogma. Eu não converso, não vou atrás de médico porque eu não preciso dele para o doente chegar. Essa não é uma visão de gestor. Então, se eu sou gestor de mim mesmo, gestor de uma empresa, eu tenho que conversar. O problema é que quando você chega para conversar, às vezes você não tem o que falar. Você não sabe o que falar, você não sabe como falar, você não sabe como se portar. Então, tudo isso, e eu vejo que vocês têm muito essa preocupação na Cognita, que é dar essa formação também para o profissional. Sim. É entender assim, olha, você precisa ter mais habilidades que fogem à parte técnica. Não é? Então, assim, essa comunicação, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele é preciso ter no dia a dia, com teus pares, com teus pacientes, com os familiares e com os outros profissionais. Não é? Agora, tem que ser um bate-papo que dê uma informação, que traga uma informação, que você consiga, de fato, dizer o que você quer. Com português, como diria o outro, bem dizido, né? Bem falado, porque não dá. Isso depõe contra a profissão. Então, assim, nós precisamos de um resgate, não é, do profissional do fisioterapeuta enquanto carreira profissional, que envolva tudo isso, sabe? Que envolva essa coisa de se empoderar profissionalmente. Hoje, um jovem veio conversar comigo no direct do Instagram, depois de um tweet meu, dizendo assim, eu me identifiquei muito com o que o senhor falou, porque eu disse que a gente não tem que achar ruim quando alguém fala que a gente está querendo aparecer, não. Pelo contrário, a gente tem que achar bom, porque é sinal de que está dando certo a forma. Aí ele fez, não, porque eu já fui muito julgado, porque o pessoal acha que eu sou muito firme, sou muito jovem, não deveria ser firme. Eu disse, olha, primeira coisa, valorize sempre mais o que você pensa do que o que os outros pensam. Né? Então, tenda a valorizar o que você pensa. Agora, ouça as pessoas nas quais você confia. Porque, às vezes, de fato, você está cegado. Às vezes, você não consegue enxergar que você está passando um pouco do ponto, né? Às vezes, você perdeu o ponto você perdeu o equilíbrio, né? Você não tem mais a diferença entre o que é soberba e o que é autoconfiança. Então, às vezes, você está soberbo. Mas não é qualquer um que vai te dizer isso. Você não deve escutar qualquer um. Você deve escutar quem você sabe que vai te dizer a verdade. Porque aí você aprende com aquilo e melhora. Aí eu já fui alertado várias vezes na minha vida, estava pisando na bola e estava passando um pouquinho da linha ali que divide essas duas habilidades. Eu disse a ele, ó, mas uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ser subserviente.
O fisioterapeuta Claro. tem cada vez mais adotado uma postura subserviente diante da vida, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que a gente tem percebido que às vezes não é bom para a profissão. Ô, Flávio, falando aí em terapia intensiva, né, que é sua área, empreender na terapia intensiva. Boa Fala um pergunta. pouquinho sobre isso. Boa pergunta. A galera pensa assim, né? Empreender é montar um negócio. Né? Então, a maioria das pessoas tem esse entendimento. Flávio, Oi. só um minutinho Oi. aí. Ó, Marlene tá colocando aí. Não sei o que é isso, ser criticada. Nunca ouviu isso, né, Marlene? Nunca falaram mal. Você me conhece bem, minha amiga Marlene. Um beijo, é uma honra ter você aqui. Você sabe que eu estou no mesmo barco que você, né? Nunca fomos criticados, né? Mas assim, se é uma coisa que eu não tenho é dificuldade para dormir. Eu deito minha cabeça no travesseiro, fecho meus olhos e durmo tranquilamente. Nem sonhar eu sonho, porque eu não tenho nenhum peso na consciência de que eu esteja realmente depondo contra a minha profissão, contra os meus colegas. Eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho mesmo. Mas respondendo a tua pergunta, e pegando o gancho aqui, o Leandro Moreira ele está comentando isso, né? As pessoas às vezes acham que empreender é simplesmente montar um negócio e está longe de ser isso. Está longe de ser isso. Montar um negócio é uma possibilidade dentro do empreendedorismo, né? E em UTI, as pessoas pensam assim, eu nunca vou ter um hospital, então eu nunca vou ter minha UTI. Mas a gente sabe que, embora com muitas dificuldades, existem as empresas hoje que prestam serviços e iniciam serviços de fisioterapia hospitalar e, consequentemente, de UTI. O problema é que a construção de hospitais ela é limitada, então não vai ter hospital para toda empresa de fisioterapia em UTI. Então, eu não costumo focar muito nesse tipo de empreendedorismo quando eu discuto com os meus colegas. Mas eu discuto muito sobre exatamente o que acho que é o Leonardo colocou aí, que é o intraempreendedorismo, que é como você empreende sendo empreendedor de si mesmo, né? Então, vários experts e palestrantes na área do empreendedorismo usam essa frase, ser empreendedor de si próprio. Então, esse intraempreendedorismo, né? É eu me desenvolver. Eu brinco assim, eu digo, se você faltar o teu plantão, você faltou por algum motivo, vão sentir tua falta? Vão perguntar por que Flávio não veio hoje, ou por que Pedro não veio hoje, né? E acho que isso é uma coisa muito importante ser avaliada. Outra coisa, quando você entra na UTI, alguém olha para você e faz, que bom que é você, que massa que você está aqui. Então, expressões como assim, hoje meu paciente vai sair do leito, hoje meu paciente vai ser estubado, hoje a gente vai conseguir ter um plantão tranquilo porque os pacientes vão ficar bem adaptados no ventilador. Isso, para mim, são expressões que eu vou captando, que vão denotando que eu estou empreendendo na minha carreira, que eu estou conseguindo entregar algo que dê resultado. Esse, para mim, é o grande lance hoje da fisioterapia. É você ser capaz de entregar resultado. Você tem que entregar resultado. Então, assim, você pode empreender dentro da UTI sendo o melhor plantonista. É aquilo que eu estou dizendo, não é uma competição por competição. É você subir seu nível de assistência e esperar que o efeito manada traga a galera aqui para cima também. Então, você vai se tornar o melhor fisioterapeuta da equipe. Isso vai te habilitar, se você quiser a formação correta, de lá no futuro você ser o gestor. Afinal de contas, eu já fui gestor de serviço de UTI, já fui coordenador técnico e, obviamente, na hora de selecionar quem iria me suceder, eu fui buscar aquela pessoa que, além da qualificação, eu acho que reunia um conjunto de habilidades que ia poder fazer a gestão correta daquele serviço. Então, essa pessoa conquistou isso quando ele empreendeu na sua própria carreira. Outro exemplo. Por que o fisioterapeuta, o máximo que pode chegar, é coordenador técnico da UTI ou responsável técnico de uma unidade hospitalar? Nós temos exemplos claros aí de fisioterapeutas que hoje exercem altos cargos de alta gestão dentro da corporação. Posso citar alguns aqui que são meus amigos e eu posso citar Manuel Cerqueira, lá no Hospital da EBSER, lá em Sergipe, nosso amigo Fabrício Olinda, em Petrolina, e outros que eu não vou ficar citando, senão eu vou cometer injustiça. Pessoas que alçaram voos maiores, né, que estão à frente de diretoria clínica de hospital, que estão à frente a setores de hospitais federais. Por que a gente não pode ter mais pessoas ocupando essas posições? Agora, quantos estão fazendo MBA em gestão hospitalar? Quantos estão entregando resultados no seu serviço de fisioterapia? Quais são os seus indicadores de qualidade? O que você trouxe de benefício para o hospital através da tua gestão?
Você é elogiado como bom gestor ou você simplesmente é um organizador de escala? Então, assim, tem condição sim de empreender dentro da organização, tem condição de você montar um negócio que venha suprir a necessidade de uma unidade hospitalar. Por que que um serviço que é administrado com a OS tem que ter todos os serviços ligados ali e você não pode ter um serviço terceirizado de fisioterapia assessorando? Agora, aquilo que você falou, a gente não sabe quem procurar para fazer a proposta, então a gente não vai conseguir. Então, é assim, sabe? Eu acho que dá sim para empreender. Agora, um detalhe. Para aqueles fisioterapeutas que estão achando que o horizonte é limitado para o empreendedorismo dentro da unidade de UTI ou dentro do hospital, pensem na fisioterapia como uma profissão que permite algo que outras não conseguem ter, que é, por exemplo, você poder exercer a sua função dentro do ambiente, fora do ambiente hospitalar. Então, vamos pensar. Muitos dos nossos colegas da minha geração, eles têm feito esse caminho de se manter na unidade de terapia intensiva com nível de qualidade lá em cima, mas de buscar uma nova formação dentro da fisioterapia ou em outro segmento profissional que dê para ele uma qualidade de vida melhor do que ele está dando 90 horas de plantão por semana, porque afinal de contas não dá, né? Mais uma vez, Flávio, isso é gestão da carreira, né? Exatamente. É a gestão da carreira. Então, se você acha que você vê hoje uma oportunidade na área de terapia intensiva, mas você vislumbra que daqui a 10 anos você não vai querer dar plantão todos os dias, você tem que começar a pensar no direcionamento da sua carreira para que você chegue daqui a 10 anos com uma carreira bem estruturada, né? Exato. Que essa mudança seja gradual. E outra coisa que eu acho... O que não dá é dizer assim, eu não quero mais dar plantão. Tá. E não mas pode. você, aí você pergunta, você quer o quê? Exatamente. Eu ainda não sei o que eu quero. Então, tá bom. Beleza, você mas sabe que não quer continuar dando plantão. Aí agora você vai ter que parar e fazer um exercício que para muitos é difícil, é pensar a vida. É assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E isso vem, sabe como, Japoneira? É você lendo, é você se relacionando com pessoas fora do teu ambiente profissional. Isso é uma dica que eu acho que é muito valiosa para as pessoas. É conversar com pessoas que são de outras áreas da profissão. Porque eles têm outra visão de mundo. Então, você precisa absorver um pouco dessas informações, né? Porque a partir daí você começa a refletir sobre o teu futuro. E hoje, enquanto Cognita, Flávio, a gente tem visto assim, que as pessoas elas precisam de um direcionamento profissional mesmo, sabe? Existem metodologias hoje que fazem, que provocam um autoconhecimento, que você consegue se visualizar de uma forma diferente. Mas isso tudo com metodologia. Eu acho que hoje tudo tem que ser mais estruturado, tem que ser pensado, porque a concorrência é maior. As pessoas têm uma gama de informação muito grande. Eu me formei há 26 anos atrás. Estou me denunciando já. Enfim, era totalmente diferente. Na época que eu me formei, não tinha essa corrida contra o tempo que a gente tem hoje, em busca de informação, em busca de conhecimento, em busca... hoje e tudo é muito corrido. O acesso da gente às informações é muito amplo. Então, isso provoca uma corrida, né? Então, é diferente. Então, hoje eu acho que a pessoa que está confusa ou que não fez essa programação, eu acho que vale a pena você buscar ajuda profissional para isso, para que você se encontre, para que você, né, que você busque esse, não só o conhecimento técnico mesmo desse futuro profissional, mas do autoconhecimento. E aí sim, entra leitura, entra história, entra tudo que você deve conhecer para agregar valor à sua profissão. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é o que a gente tem hoje de mais, assim, que eu acho que a gente mais evoluiu, né? Aquilo que eu comecei falando e parabenizando vocês da Cognita é exatamente por isso. Eu sempre senti muita falta de fisioterapeutas que pensassem em gestão e que auxiliassem fisioterapeutas. Porque, por mais que eu tenha um especialista em gestão de carreira
que não seja fisioterapeuta, ele se prepare para me dar consultoria, e eu tenho consultoria dentro da minha empresa, tenho isso, muitas vezes ele se reúne comigo nas nossas reuniões mensais e ele diz assim, mas eu preciso que você me dê a visão do fisioterapeuta diante dessa dificuldade. Então, isso às vezes é um gargalo. Claro que a gente já tem uma relação muito próxima e ele às vezes ele já entende muito do meu negócio, mas eu tive muito trabalho para fazer ele entender, olha, esse teu modelo aqui não vai se aplicar bem na fisioterapia, isso pode se aplicar bem com os médicos que você assessora, com o fisioterapeuta não funciona assim. Então, quando a gente tem fisioterapeutas que buscam a habilitação, e observa, eu acho que a trajetória de vocês, assim, me permita fazer essa missa de corpo presente aqui, não porque são minhas amigas, mas assim, eu acho que vocês são exemplos, no sentido que, assim, todas as três já tinham carreiras profissionais consideradas consolidadas naquilo que fazem. Então, assim, Cíntia, com o papel dela formadora, você com o seu papel de gestora de clínica, Pepita como gestora de clínica, Cíntia com a experiência que ela tem lá de trás, de antes de ser professora universitária, onde ela foi gestora de clínica bem-sucedida. Então, vocês têm, para a massa que está aqui, a gente olha e faz assim, elas não precisam mais fazer nada. Elas estão surfando a onda agora do que conquistaram. Mas aí o que vocês fizeram? Eu acho que essa demonstração que vocês dão é fantástica, eu tenho que elogiar isso. Vocês simplesmente identificaram, primeiro, que vocês poderiam ser mais do que vocês já eram, e segundo, vocês identificaram que existiam gargalos dentro da fisioterapia que vocês poderiam, com formação adequada, poder ajudar. E automaticamente isso vai gerar para vocês frutos que vocês vão, com o tempo, colher. Então, assim, isso é visão de quem quer empreender. Então, a melhor coisa, o que eu devo fazer? Identifica uma dificuldade. Steve Jobs disse isso muito claramente. Você tem que identificar uma dificuldade. Há uma dificuldade de alguém, dê a solução, está resolvido. Tu vai ter sucesso. É aquilo que eu disse, tem que dar resultado. Eu sei que eu falo muito, mas deixa eu dar um outro exemplo que eu sempre comento com meus alunos. Um paciente com DPOC chega no consultório. Aí você vai fazer a boa e velha anamnese. Aí você pergunta, seu fulano, qual a sua principal dificuldade que o fez precisar de fisioterapia respiratória? O DPOC, ele faz, eu canso por qualquer bobagem, doutor. Eu tenho um cansaço que não me larga, eu canso por qualquer coisa, isso me impacta. Eu não consigo colocar meu filho no colo, eu não consigo fazer nada, eu não produzo nada, minha vida tá uma porcaria. Beleza. Isso. Ele diz isso, tá? Aí você vai, continua com a anamnese, entra no exame físico, faz toda a tua avaliação funcional, aí tu prescreve um tratamento fisioterapêutico para ele de 1 hora, que 40 minutos do tempo tu estás fazendo terapia de remoção de secreção e terapia de expansão pulmonar. Aí eu paro e te pergunto, tu estás dando solução para a queixa principal do cara? O problema dele, o catarro dele, ele tem. Você identificou, ele tem catarro. Mas o catarro não é o que impacta, não é o que ele percebe como sendo algo ruim. Ele só vai te adorar, te venerar e automaticamente te remunerar da forma que tu quer, se tu entrega a solução para o problema dele. Então, é um erro, assim, uma coisa banal. Protocolos que eu não sei lá quem idealizou, sem nenhuma evidência, porque acha que fisioterapia é a profissão lá dos anos 1940, lá no Reino Unido, que fazia fisioterapia torácica, com tapotagem, vibração e drenagem postural para remover catarro. Aí a gente acha ruim quando um outro profissional acha que a gente só faz puxar a bolinha ou só faz dar tapa nas costas. Então, esse é o problema. Veja, então, identifique o problema e busque uma solução. Então, se eu sei que tem uma carência de formação e tenho conteúdo, porque não tem que ter habilidade, e eu tenho conteúdo, o que eu faço? Eu vou me qualificar para cada vez poder passar melhor informação, que é isso que eu tenho feito hoje. Né? Ajudar os meus colegas fisioterapeutas a crescerem profissionalmente, compartilhando aquilo que eu julgo ter ou que a sociedade diz que eu conquistei, que sou capaz de passar. Vocês foram buscar aprender com quem pode ensinar vocês, para vocês virem nos ajudar agora a sermos empreendedores de si mesmos, empreendedores de negócio. Então, parabéns para a Cógnita. E eu acho que esse exemplo que vocês dão vale para as novas gerações. Você tem que buscar a qualificação, identificar as oportunidades. Elas estão aí, gente. Vamos buscar. Vamos parar de reclamar, vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos lá. Isso. Só para você ter uma ideia, outro dia eu escutei, a gente estava discutindo sobre diagnóstico funcional
E o fisioterapeuta que estava conversando comigo disse, Aponira, isso é horrível. Não dá para a gente pular isso, não. O paciente já vem com diagnóstico. Eu digo, minha gente, ele vem com diagnóstico clínico, do médico. E muitas vezes não vem. Cadê o seu diagnóstico? Né? Então, assim, eu me deu uma tristeza, essa conversa me deu uma tristeza enorme, porque eu pensei assim, poxa, ele não quer discutir sobre o diagnóstico da fisioterapia, né? Ele está ainda preso, Mas... ele está preso lá atrás, né? Talvez não seja fácil para alguns, e isso não é nenhuma crítica. Eu acho que a fisioterapia precisa dessa visão, dessa mudança, e durante muito tempo a gente não teve. Então, eu acho que ainda está em tempo de adquirir essa mudança, exatamente isso que você estava falando. O que o paciente, a queixa que o paciente chega para a gente, é nisso que a gente tem que pensar, né? E não a metodologia, a técnica que a gente vai desenvolver para chegar naquele resultado, isso independe. Foi isso que a gente aprendeu na universidade e está aprendendo no nosso dia a dia todo. Mas a gente tem que focar no paciente, né? O tratamento é centrado no paciente. Eu acho que as pessoas, enfim, algumas pessoas se recusam a entender isso, se recusam. É uma mudança que a gente chama de mudança de mindset, né? É você mudar a sua forma de pensar, é mudar aquilo que você construiu, às vezes, durante muito tempo, mas que eu acho que os tempos hoje são assim, de mudança, de constante revisão daquilo que você aprendeu, as coisas aconteceram muito rápidos, e essa pandemia eu acho que acelerou isso, né? Acelerou alguns aprendizados, a gente teve que tendo que aprender, que construir esse nosso bate-papo aqui. Talvez ele não acontecesse o ano passado. Com certeza, né? Com certeza. Eu nunca estudei tanto, Aponira, né? Nunca li tanto, nunca estudei tanto, nunca pensei tanto sobre a vida como com a pandemia. Eu nunca, assim, eu acho que eu conheci muita gente, fiz muito contato profissional interessante, mesmo à distância, né? Então são coisas que são importantes. Em relação ao diagnóstico que você estava falando para mim, eu faço também algumas reflexões. Olha só. Na vida, o ser humano, ele normalmente, ele tem um pouco de aversão àquilo que é difícil, né? Ele prefere sempre o caminho mais fácil. Então, eu costumo dizer que a gente tem aquela tendência de sempre jogar para debaixo do tapete o que é dificuldade. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso já aconteceu muitas vezes comigo e acho que acontece com a galera que está aí nos assistindo. Você começa a ler um artigo, você começa a ler um livro, ou algum material, você começa a ler e de repente chega um trecho que você não entende. Eu lembro muito disso quando eu me recordo das primeiras vezes que eu li o West. Porque assim, quando eu comecei a ler o livro de Fisiologia Respiratória do West, eu começava a ler e tinha coisas que eu não entendia. Aí eu voltava para tentar ler de novo. Aí eu não entendia. Aí eu, sabe uma coisa, eu vou continuar lendo, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha terminado de ler o livro. Então assim, eu terminei o livro achando que eu sabia alguma coisa. Tinha um monte de coisa ali que eu simplesmente tinha pulado porque era difícil para mim. Hoje eu me vejo com o livro aberto aqui na minha cabeceira e continuando a ler, porque toda vez que eu leio, eu vejo algo diferente. Então, assim, não joga para debaixo do tapete a tua dificuldade. Tem algo que não sabe fazer, é uma grande oportunidade de tu aprender a fazer. Então, eu adoro quando surge uma situação que me tira da zona de conforto, como o Wagner está dizendo aí, que me diz assim, eu não sei fazer isso. Por exemplo, eu não sei usar com acurácia um ultrassom que eu comentei há pouco para fazer diagnóstico, eu estou indo fazer o curso de diagnóstico com meu amigo Marcelo Parani para usar o ultrassom. Então, assim, tudo que me tira da zona de conforto me incomoda. Eu, assim, pô, eu tenho que saber fazer isso. Eu não vou ser completo se eu não fizer isso. Ao contrário do que muita gente faz, não dá para fazer sem fazer isso. Então, diagnosticar não é fácil. Então, a galera simplesmente não quer ir pelo caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil não dá resultado. E aí, só uma outra coisa para confrontar. Em terapia intensiva, é muito comum as pessoas acharem que o diagnóstico clínico tem correspondência com o diagnóstico fisioterapêutico. Isso não é verdade. Na grande maioria das vezes, o doente mais complexo para a equipe médica dentro do CTI é o doente que menos o fisioterapeuta tem para fazer por ele. E a gente, às vezes, gasta mais tempo com esse doente séptico, com droga vasoativa lá em cima, com pressão intracraniana alterada, completamente instável,
do que a gente deveria passar com aquele paciente estável, que está na fase de desmame, que precisa de mais atenção, mais tempo, de um programa de exercício terapêutico que consome nosso tempo. Não dá tempo de eu assistir todo mundo da mesma forma. Você está gerenciando bem o seu tempo ou você está se baseando apenas num diagnóstico médico para achar que aquele doente merece mais sua atenção? Então, né, é aquela coisa. E aí, eu queria aproveitar, Yaponira, fazer um comentário. Hoje eu dei aula de empreendedorismo para os meus alunos da Católica e nós fazemos uma atividade onde eles pesquisam sobre as áreas profissionais, falam sobre o mercado de trabalho. Sim. E hoje uma dupla conversou comigo sobre fisioterapia oncológica. E eu queria fazer uma referência à pessoa que está nos assistindo aí, que sempre é muito doce comigo, sempre é muito calorosa, que é uma ex-aluna nossa, a Jéssica Malena, aqui de Garaçu, que na graduação decidiu que ia ser fisioterapeuta oncológica. Ela simplesmente fez o que eu digo que tem que ser feito, tirou o bumbum da cadeira, começou a se preparar, não era só um sonho, ela tinha uma meta, ela se preparou, passou no concurso de residência do INCA, foi para o Rio de Janeiro, fez a formação dela, hoje está lá no Rio, continuando a formação dela. Então, eu gosto de sempre citar, porque eu acho que os bons exemplos são ser citados, sabe? Porque uma coisa sou eu que tenho 20 anos, tentar usar o meu exemplo como referência, o mundo era outro. Outra coisa é eu ver pessoas que estão começando a trajetória com toda essa dificuldade aí que todo mundo viu, mas que está conseguindo ter sucesso, está feliz com o que está fazendo. Então, a gente precisa ter isso, é tirar o bumbum da cadeira, arregaçar as mangas e correr atrás. O mérito é todo dela. O que nós fazemos é tentar ser facilitador, né? Agora, as minhas derrotas são minhas, não são de ninguém, não. E as minhas vitórias são minhas também. E eu não tenho aquela coisa assim, não sei o quê. Não, eu fiz por onde conquistar o que eu tenho e sou muito grato por isso. Agora, a gente precisa ter objetivo na vida. Eu acho que isso é a primeira coisa. Organização, foco, né? Metodologia para desenvolver a carreira. Enfim, hoje as coisas não são fáceis, mas eu acho que a quantidade de informações que a gente tem no mercado também facilitam muito, diferente de muitos anos atrás, como você está dizendo. Parabéns, Jéssica, né? E receber um elogio desse doutor Flávio Maciel, realmente, você é uma fisioterapeuta de respeito. Outro cara aí que é um exemplo de empreendedorismo, Marcelo Dourado, nosso amigo. Grande fisioterapeuta intensivista, hoje um grande advogado. Tem um outro amigo nosso aí, outro exemplo, que é o Carlinhos, um grande fisioterapeuta e empresário, hoje um grande advogado, pessoas que fazem muito por nossa profissão. A maioria que está na assistência não sabe o quanto esses caras participam da elaboração de documentos-chave para a nossa profissão, da luta pelas nossas prerrogativas profissionais. Então a gente precisa valorizar essa galera. E o que eles têm em comum? Empreendedorismo de si mesmo, empreendedorismo de carreira. Foram correr atrás de buscar coisas que os incomodavam e que eles achavam que poderiam fazer e foram atrás, pô. É isso que tem que fazer. Flávio, 3 minutos para a gente terminar o nosso tempo. Passou eu super falo rápido, demais, pô. Eu falo demais. Cada dia eu me surpreendo mais o quanto eu falo. O tempo voou, mas é muito gratificante conversar com você. Como eu já disse, você tem uma bagagem muito grande. Não foi construída de ontem para hoje, né? Realmente, você vem construindo isso ao longo do tempo. E eu acho que é de fisioterapeutas assim que a fisioterapia precisa. E estamos aqui, enquanto Cognita, à disposição. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Realmente foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço muito, viu? E qualquer coisa é só entrar em contato. Vou deixar o tempinho para sua despedida. 2 minutinhos. Tá. Mais uma vez, Yaponira, obrigado. Assim, não o bate-papo legal mesmo, sabe? Esse daí é aquele bate-papo que você ficaria aqui horas. Né? E assim, eu queria agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, mais uma vez parabenizar a Cognita pelo trabalho que faz. Um beijo para a Pepita, um beijo para a Cíntia. Continuem fazendo isso por nossa profissão, a gente precisa disso. E assim, é muito bom ver meus amigos, minhas amigas, meus ex-alunos, uma galera muito boa aí. Então, abraço para o Wendel, abraço para a Jaqueline, que está aí, né? Abraço para o Marcelo. Muita gente. Eu estou aqui, vou cometer a indelicadeza de não citar todo mundo, mas eu fico tentando acompanhar aqui a galera boa. Então, assim, eu estou à disposição do que vocês precisarem. Para a galera que tem interesse pela minha área de atuação, que é fisioterapia, terapia intensiva, ventilação mecânica e tudo que permeia
aí essa nossa atuação profissional dentro dessa linda especialidade. Tem nossos perfis nas redes sociais, aqui no Instagram, nosso canal no YouTube, nosso canal privado do Telegram, né? Então, assim, página no Facebook. Então, a gente tem tentado diariamente estar compartilhando material lá. Então, será um prazer contar com todo mundo para a gente estar. Como eu costumo dizer, essa minha caneca é proposital. A gente precisa de mais fisioterapeutas que queiram ser protagonistas. É quase que uma obrigação. Isso é um mantra. Eu olho para isso aqui, eu tenho camisa, tenho tal, então eu tenho que ser protagonista. Isso é uma busca diária. É fazer a diferença e ser protagonista. É isso que a gente espera dos fisioterapeutas. Então, mais uma vez, a galera perguntando pelo curso. Tem novidade em novembro, galera. A gente fica ligado lá no perfil. E a Bonira, beijão. Muito obrigado mesmo. Beijo.